Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos seus discípulos que não dissessem nada a ninguém, que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, do sumo sacerdote e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas nas coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos perdoem dos nossos pecados. Amém. Jesus pergunta aos discípulos: quem diz os homens que eu sou? E Jesus sempre diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, que nós tenhamos também essa mesma convicção de Pedro, que Jesus é o Messias, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e que nós não conseguimos nada sem Jesus. E Ele é a causa de nós estarmos vivos hoje, que se doou na cruz, Ele se deu à morte. A morte não poderia vencê-lo, porque Ele é o Deus vivo, e Ele se doou por nós. Então que nós tenhamos essa convicção de que sem Jesus nós não somos nada, que o nosso acordar depende dele, o nosso dormir no final da noite depende dele, a nossa saúde depende dele, a nossa família estar vivo hoje depende dele. Então Jesus é a nossa fonte, né? E mais adiante ele diz a Pedro, né, que deveria sofrer por nós. Ele mesmo fala, né, deveria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Se ele não tem esse hábito de se doar por nós, nós estaremos aqui hoje. E aí Pedro vai dizer, né, que Deus não deixe que isso aconteça. E Jesus simplesmente dá uma ordem: retira de Satanás. Jesus não conversa com Satanás, não debate com ele, não pergunta, né? Jesus simplesmente diz: retira-te, porque tu és uma pedra de tropeço. Satanás querendo se colocar no lugar de Deus. Então ele não vai fazer, ele não vai conseguir. Porque Deus é supremo. Deus criou o próprio Satanás e expulsou do céu porque ele quis se igualar a Deus. E Jesus diz a Pedro: eu vou edificar a minha igreja em ti, vou te dar a chave dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então isso para que siga para nós isso aí. E tudo que a gente fizer de bom será visto com bons olhos lá em cima. E tudo que a gente fizer de ruim, nós vamos pagar o que a gente fizer. Todas as linhas estão lá no livro, todos os pontos e todas as vírgulas. Qualquer um de nós aqui está passando a ele. Mas se a gente não se arrepende de coração, nós iremos pagar por isso. Amém? Amém. Seu Júlio? A palavra de Deus é bem clara, né? O caminho, a verdade da vida é Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade da vida. O plano dele é ir para o céu, levar-nos para o céu. Porém, o que ele fala para Pedro? Você tira de mim, Satanás. Por quê? Porque não é do plano de Deus. Porque o plano de Deus é morrer na cruz. E Pedro não queria que isso acontecesse, né? Não por maldade, mas sim por inocência, por não conhecer o plano de Deus. Porque Deus tem cada plano, cada vida da gente, cada um de nós tem um plano de Deus na nossa vida. E às vezes a gente quer de um jeito que não é no plano de Deus, né? Não é maldade, né? Não é dizer que
É porque nós somos teimosos, né? O Pedro é uma pessoa teimosa. Pedro era pescador e homem bruto. Mas todos nós, né? Também somos um pouco de Pedro. Queremos daquele jeito, Senhor, por que não aconteceu na minha vida isso que eu quero? Porque não era o plano de Deus. Senhor, por que eu não ganhei aquela casa, não ganhei aquele carro, não ganhei aquele imóvel, aquele bem? Porque não era o plano de Deus, né? Não é do jeito que a gente quer, mas é do jeito que Deus quer, né? E Ele só dá aquele que a gente precisa, não o que a gente deseja. Amém?